Amém? No vídeo anterior, no parte 1, eu falei que o diabo não tinha perdido o poder dele. Para alguém não me interpretar mal, eu estou dizendo o seguinte: ele perdeu a posição, e ele perdeu aquela glória que tinha sobre ele, que foi dada por Deus. Que ele brilhava muito e ele tinha uma glória muito grande. Então ele perdeu, e perdeu o posto, mas ele não perdeu vamos dizer assim, ele perdeu o posto, mas não perdeu a autoridade que ele tinha. É igual um coronel é expulso do quartel, mas ele é coronel. Quer seja ou não, é coronel, foi ungido. É igual um pastor se desvia da igreja para o mundo. Querendo ou não, ele é ungido pastor. Ele não perde isso. Ninguém perde consagração. Perde a função, perde a unção. Amém? Então o diabo perdeu isso, mas ele continua ainda como uma autoridade do mundo espiritual. Inclusive ele lidera todos os demônios. Por que os demônios obedecem a ele? Se ele não tivesse poder nenhum, até os principais já teria acabado com ele para tomar o posto dele também. Porque o mundo das trevas não existe amor. Não existe. Eles obedecem por obrigação mesmo. Tá certo? E vamos continuar na parte 2 do vídeo sobre eles. E a Bíblia nos diz ainda, abra sua Bíblia aí no livro de Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 1 diz assim: E chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre todos os espíritos imundos, em algumas versões diz sobre todos os demônios, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Vejam, Jesus deu-lhes poder sobre todo o poder do inimigo. Não é eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. E no versículo 8 do capítulo 10 de Mateus, versículo 1 ali, e agora o versículo 10. Depois você pode ler todos os outros versículos. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dais. De expulsai os demônios. Então, é a ordenança do próprio Senhor Jesus. Ele nos deu autoridade sobre isso. O problema é que muito crente, ele sabe que pode expulsar o demônio, mas ele acha que não tem essa autoridade toda para fazer isso. Quando todo crente tem. Agora, claro, precisa andar certo com Deus, né? Porque senão o diabo não sai. E falar nisso, o diabo não sai, eu me lembrei agora de um fato de uma pessoa que eu conheço, qual ela falou. Eu estava presente ali e vi quando a pessoa citou isso. E o irmão, ele foi com outro expulsar um demônio, e o demônio disse a ele assim, disse para ele: se eu sair dele, eu entro em você, porque você está em pecado. Aí ele disse assim, que falou para o demônio: então fica aí, que eu vou embora. E de fato foi embora mesmo, ele saiu correndo do ambiente, o irmão falou isso. Porque o diabo disse que se saísse da pessoa que estava manifestada lá, entrava no crente, desse crente estava todo errado. Por isso que eu digo, tem que andar com Deus, tem que andar certo com Deus, e pode expulsar demônio. Agora andar errado, não, aí é problema no mundo espiritual. Agora vamos ler em Lucas capítulo 10 também. Capítulo 10, versículo 19, diz assim: Eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões. Aqui são classes e hierarquias de demônios. A Bíblia está dizendo que Jesus nos deu autoridade sobre eles também. E toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Toda a força do mal inclui todos os outros demônios, de hierarquia menor. Amém? Então, eu e você, nós temos a autoridade de Deus sobre todos os demônios. Então, não temos que temer. Temos apenas que andar em obediência a Deus e mandá-los sair. É outro fato, que muito crente às vezes não manda o diabo sair da vida, nem da casa dele, nem dos caminhos dele. Muitas vezes o diabo está dentro da casa do crente, está fazendo, cirandando, é enfermidade, é problema, é tanta doença, e o mal de muitos crentes é que atribui tudo a Deus, como se tudo fosse provação de Deus. Às vezes não é provação não, crente. Começa a orar e começa a expulsar. Se a coisa começar a melhorar, porque era demônio mesmo de fato. Deus prova. Não estou dizendo que Deus não prova. Mas na maioria das vezes são demônios afligindo. São demônios levantando contra o crente. E o crente de joelhos só para orar a Deus, pedir misericórdia, pedir para Deus agir. Mas vaso, Jesus nos deu autoridade. Deus não vem do céu expulsar demônio, não. Não está escrito isso na palavra em lugar nenhum. Porque nós temos que fazer isso. Então, na tua casa, você é a sua autoridade. Então, quando você for orar, Deus, olha, se algum demônio na minha casa, sai em nome de Jesus. Se algum demônio agir na vida da minha família, você pode testar o nome do que estão dentro da tua casa. Amém? Filho, esposa, mãe, pai, o que quer que seja, que mora no teu ambientalista, se algum demônio agir na vida de fulano e tal, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus.
Dependendo do problema que está acontecendo, você diz o seguinte: ó demônio, se você tiver por trás de sair, desapareça em nome de Jesus, leva contigo esse problema. Eu te repreendo em nome de Jesus, vá fazendo isso para você ver se o problema vai mudar. Existe demônio também que coloca enfermidade, espírito de enfermidade, está na Bíblia. Aquela mulher mesmo encurvada, que Cristo curou, Jesus mesmo falou que era um demônio, estava na costa dela ali, encurvando ela. E era o quê? Serva de Deus, filho de Abraão, como a Bíblia traz. Amém? Então temos que observar essas coisas, que muitas vezes nós somos atacados e achamos que é Deus nos provando, quando é o diabo que está jogando um monte de seta na vida da gente. Amém? Então começa a orar, a expulsar o mal em nome de Jesus. Então o diabo, ele é conhecido como Satã, como diabo e Lúcifer. Só que Lúcifer é uma palavra que surgiu bem agora depois pelos católicos, que seria luz e fé. Essa palavra não está na Bíblia, mas foi uma junção lá do grego lá para o latim que eles botaram Lúcifer. Mas na Bíblia se encontra Satã, diabo, que quer dizer enganador, tentador e etc. E o diabo, ele lidera os anjos caídos. Claro, ele é o líder de todos os anjos caídos. E cada anjo, cada demônio, quando eles foram expulsos do céu, eles se organizaram. Como assim? O diabo e os príncipes. Outra coisa, no céu, cada anjo de Deus tem um nome próprio. Todos os anjos de Deus têm nome. Os anjos que caíram também tinham seus nomes. Só que eles não quiseram nada de Deus. O que foi que aconteceu? Então, cada anjo, cada príncipe teve um nome. Por exemplo, de acordo com a religião. Vamos falar aqui do Brasil. No Brasil nós temos aqui os orixás e os exus, que são Exu Caveira, assim vai Preto Velho, assim, os orixás e etc. E vários exus. Então, cada um recebeu um nome e um grupo de demônios, de milhares de demônios. Por exemplo, o Exu Caveira é um deles. O Exu Caveira, que é manifesta aqui no Recife, que manifesta no Rio de Janeiro, não é mesmo demônio que sai daqui e vai para lá, não. É um grupo de demônios, de milhares de demônios que obedecem a um líder chamado Exu Caveira. Então, até isso aconteceu com ele, eles perderam o nome. Não tem mais nome próprio. O demônio que manifesta serve a um chefe que tem um nome, ele manifesta o nome do chefe. Inclusive, uma vez, uma situação muito engraçada, teve um irmão que veio falar comigo, disse: mas rapaz, lá na igreja manifestou-se um demônio lá e disse que era Lucifer. Aí eu disse que a pessoa estava se fazendo, que era mentira, que Lucifer não incorporava. Eu disse: não, rapaz, você não tem conhecimento. Ele faz parte do grupo de Lúcifer, então ele não tem mais nome próprio. O demônio em si, os pequenos que manifestam nas igrejas aí, Pombagira, Preto Velho, não são eles. Ele está citando o nome do chefe deles. Tá certo? Então ele cita o nome do chefe deles. E cada grupo desses tem seus símbolos. Os Preto Velho, Pombagiros, cada um tem símbolos. Quem foi da magia sabe disso, quem foi da Umbanda, Candomblé sabe disso. Então, existe um símbolo para cada linhagem espiritual. Existe um símbolo dele. E no satanismo é usado aquela esteira do PT, que é um pentagrama. Que dali, as duas pontas para cima formam a face de um bode. Se você botar na internet, você vai ver no Google. E quando eles viram a estrela, é como se fosse um homem em pé de braços abertos e pernas abertas. Então, aquele dali, o pentagrama, é um símbolo direto do satanismo, de Satanás. Aquela estrelinha do PT que aparece em vários programas de televisão também. E existe o hexagrama, que eu vou falar mais adiante, depois um pouco, que está na estrela de Israel. Aquilo dali também é um símbolo satânico, já usado na Índia há milhares de anos atrás, que dizem que era a estrela de Davi, que é mentira, não é a estrela de Davi, que ela é uma estrela usada na maçonaria, na magia negra. Se você colocar na internet aí, o hexagrama, você vai ver que toda magia tem um hexagrama. Inclusive a bandeira do Brasil, ele é usado também na maçonaria, como eu falei antes, em todo onde tem maçonaria é usado um hexagrama para definir tudo. Então eles estão em toda parte, o hexagrama e os demônios, através dos seus símbolos. Depois eu vou falar mais detalhadamente sobre a bandeira do Brasil, sobre o hexagrama. E no satanismo também existe a Bíblia satânica, que quem escreveu ela foi Antônio Lavey. E existia um camarada nos Estados Unidos chamado de Aleister Crowley. Aleister Crowley foi considerado filho de Satanás, de tão ruim que era esse camarada. E essa Bíblia satânica, ela também existe algumas partes de livros que é chamado Grimórios. Os Grimórios, um de Salomão, que é chamado de Goécia ou Goétias de Salomão, que existe lá 72 demônios, 72 anjos e rezas e orações, tudo magia, tudo coisa de cão, tudo para invocar os demônios. Mas eles não colocam a Bíblia. Por que não colocam a Bíblia? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, eles não querem ouvir nada falar de Deus. Então,
Uma das maiores coisas que o diabo se alimenta, sabe o que é, irmão? É o medo. Medo e energias. Quer dizer, o mundo espiritual em si, todos os demônios, eles se alimentam de energias. Energias das matas, das cachoeiras, energia dos mares, das florestas. Então, os grupos de demônios eles se dividiram para eles obterem energia daquele planeta Terra em várias situações. Então, as pessoas que servem os demônios da cachoeira vão lá na cachoeira e colocam a sua macumba. Outros que servem os demônios da mata vão lá na mata e colocam na mata, principalmente na madrugada à noite. A maioria dos demônios à noite eles vão para a mata. Por que eles vão para a mata à noite? A maioria sai da cidade, só ficam na cidade, chamam dele de guarda, ou guardiões, em determinados locais. Mas a maioria vão para a mata à noite porque existe na madrugada existe uma frequência de energia que ela transcende, ela passa para o mundo espiritual e alimentam eles também, os demônios. Por quê? Porque toda a energia que a gente precisa como humano, a gente obtém através dos alimentos. Eles também precisam de energia. Os anjos de Deus recebem de Deus, através da glória de Deus, eles recebem energia. E os demônios, como eles foram expulsos do céu, eles não tinham mais de onde ter energia e procuraram as fontes aqui na terra, encontraram na natureza e também no corpo humano, principalmente através do medo, através das enfermidades, através da relação sexual ilícita, eles também obtêm energias, tá certo? Mas através também das macumbas o pessoal coloca, mas o diabo não come, não bebe cachaça, não. Eles só sugam a energia daqueles alimentos, ele não come essas coisas, só sugam as energias daqueles ambientes, daquelas coisas que são feitas ali para ele, tá certo? Amém? E até o próximo vídeo.